Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Café Pastoral, que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Há muito tempo que a gente não compartilha uma porção da Palavra de Deus, mas nós vamos compartilhar agora. Há um texto que eu gostaria de deixar com você, porque tem falado ao meu coração há algum tempo já. Encontra-se em Atos capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que aqui os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegaram em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Procônsul era a ideia de um governador de uma província e ele estava ligado aos senadores do Império Romano, ok? O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, que é o mesmo Bar-Jesus, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurando quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que acontecia, ou o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Olha que texto interessante para nós. E eu quero destacar aqui a atitude de Paulo em relação àquele homem chamado Bar-Jesus, que em grego nós podemos chamado de Elimas. E é interessante porque quando você vê Paulo falando com aquele homem, ele não fala usando a expressão como se fosse um demônio, ou seja, ele está expulsando o demônio, não. Ele fala diretamente àquele homem. Nós temos episódios em que Paulo mesmo, ele fala contra demônios, expulsando aquele demônio da vida, os demônios da vida de uma pessoa. Porém, nesse texto, ele fala diretamente àquele homem. E ele chama aquele homem de filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo. Quando nós vemos um texto como esse, é bastante interessante nós notarmos que o fato daquele homem poder ser usado pelo inimigo não significa que ele não esteja ali de livre e espontânea vontade. Ou seja, na sua cobiça pelo poder, talvez naquele momento ele estava ficando com inveja de Paulo, porque o procônsul estava ali dando toda a atenção a Paulo, estava gostando do que Paulo estava falando, gostava do ensino de Paulo, e ele tentava ludibriar, tentava trazer desconforto a Paulo naquele momento, confundindo a mente do procônsul. E quando Paulo percebeu que aquele homem estava fazendo isso, ele toma aquela atitude olhando firmemente para ele e possivelmente falando com firmeza. E não identificando um demônio, mas identificando o que estava na alma daquele homem, que era a cobiça, talvez a inveja, o medo de perder aquela autoridade diante do procônsul, o medo de perder aquela posição. E naquele momento Paulo precisou agir dessa forma. Existem momentos que nós também vamos identificar na vida das pessoas demônios que estão influenciando com certeza a pessoas que vivem debaixo do domínio de demônios. Agora, também existem pessoas que, influenciadas pelo inimigo, fazem isso realmente por vontade própria, desejo mesmo. Ela tem o desejo de destruir uma família, de destruir a empresa, de destruir a igreja. Ele tem ódio, essa pessoa tem ódio no coração, ela tem o desejo de ver a destruição de outras coisas, apesar de, mesmo sabendo que aquilo pode até ser de Deus ou não, ele tem isto no coração. E Paulo, ele toma uma atitude, significa que nós também precisamos tomar atitudes por vezes diante dessas pessoas.
Ah, pastor, mas a luta não é contra carne e sangue, a luta é contra contra o diabo, contra os demônios, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É claro que a luta é contra isso. O ponto-chave está aí, nossa luta não é contra pessoas. Essas pessoas, elas estão sim influenciadas, porém elas estão por escolha própria. Elas decidiram serem justamente contrárias a tudo aquilo que vem da justiça de Deus ou da palavra de Deus. Por isso, às vezes, firmemente, nós precisamos usar as palavras contra pessoas que querem destruir a nossa casa, a nossa família. Por vezes, você precisa ser radical em algumas situações. Se um homem ou uma mulher tenta se envolver com você, tenta influenciar você para, mesmo sabendo que você é um homem casado, uma mulher casada, mesmo sabendo que você é um cristão ou não, independente disso, e ela insiste ou ele insiste, você tem que se posicionar e entender que existe uma influência do diabo, porém existe uma escolha da pessoa. Ela quer fazer o mal e não interessa se você carrega uma aliança, se você é um cristão, se a sua empresa está ali, a empresa que você tem, né? Você está lutando por viver por princípios, mas ela está interessada em ver o seu mal. Firmemente você precisa se posicionar. Agora, isso tudo depende de um segredo. Como você irá fazer isso depende de um segredo que está escrito aqui no texto da palavra de Deus. Diz assim no versículo 9: Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Perceba isso, cheio do Espírito Santo. O problema é que muitas das vezes nós queremos usar as palavras, mas não usamos quando estamos cheios do Espírito Santo. Nós usamos com ódio, com raiva, cheios de carne. E aí nossas palavras que são usadas, elas começam a ficar no mesmo patamar de tudo aquilo que essas pessoas falam. Do jeito que elas falam, a mentalidade que elas têm, a maldade que há em seus corações. É nisso que nós perdemos a batalha. Nós podemos sim falar firmemente com as pessoas, nós podemos sim dizer a elas o que elas estão fazendo, mas nós devemos fazer isso da única forma em que nós venceremos essa batalha, cheios do Espírito Santo. Então cuidado que é quando você quiser combater um inimigo que vem contra você, não use do mesmo nível ou viva o mesmo patamar de que ele vive de ações de sua cobiça, ações de ódio, ações da carne. Não, faça isso cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não adianta você levantar a voz, não adianta você usar de expressões, às vezes você perde a razão, porque você começa a falar palavras até torpes e aí você acaba se perdendo nesse processo. Você está lutando com as mesmas armas que as pessoas estão lutando. Suas armas são espirituais, inclusive a sua linguagem. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo para vencer aquilo que vem contra você em carne. A pessoa que usa expressões da carne, de ódio, de inveja, vem contra você. E se você retrucar da mesma forma, será carne contra carne. Agora, se você usar as palavras certas, com enchimento do Espírito, sendo direcionado pelo Espírito, maior é aquele que está em você do que aquele que está na carne. Então você vencerá essa batalha. Lembre-se disso. Paulo, ele falou com Elimas. Ele não falou com o demônio, ele falou com Elimas firmemente. Mas ele falou de forma séria, sem deixar nada para trás, mas ele falou cheio do Espírito Santo. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele fez um decreto: você irá ficar cego por um tempo, você não vai enxergar nada. O que aconteceu? O homem começou, tudo se obscureceu diante dele, ficou tudo escuro, eram névoas e ele ficava tentando encontrar o caminho. O procônsul ficou espantado, creu no ensino do Senhor. Então, olha só o que aconteceu quando uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela luta contra alguém que vem com carne contra ele. Nós podemos vencer sim, firmemente, usando as palavras certas, sempre usando as palavras certas, com a direção do Espírito Santo. E nós venceremos essas batalhas de perseguição, pode ser com a sua casa, com a sua família, com o seu trabalho, até nos seus estudos, com a sua vida espiritual, seja o que for, seja com a sua empresa, mas você precisa usar as palavras certas, cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus fale ao teu coração e guarde isso. Não deixe de ser usado pelo Espírito Santo. Shalom.